Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, do verso 1 em diante, diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. E levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Um outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus: Mandem o povo se assentar. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. E depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram e que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. E depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Nós também abrimos o nosso coração para receber o que os céus têm para as nossas vidas e que haja, Senhor, uma direção divina para que nós venhamos compreender, mas mais do que isso, aplicar e viver a Tua palavra sobre nós. Pedimos as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra que nos vai mostrar a nossa limitação humana. Até pode colocar ali o título dessa ministração, dessa noite. Nós precisamos entender que, à medida que nós vamos vivendo, chegaremos em momentos onde perceberemos que a limitação humana, ela aparece. Eu gostaria de falar sobre isso, a divina provisão na humana limitação. Quantas vezes nós, e todos aqui, é impossível um adulto nesse lugar ter passado alguns anos na jornada terrena e não perceber que chega naquele momento onde você não sabe o que você vai fazer, você não sabe em que caminho seguir, você olha para as suas habilidades, os seus recursos, a sua potência e você diz: não consigo, não dá. Você já passou por isso? Todos nós já. Porém, nós também precisamos entender que nesses momentos existe uma grande oportunidade de nós conhecermos e desfrutarmos do agir do Senhor. Deixa eu colocar você nesse texto para que você possa compreender bem. Jesus, ele estava bem famoso naquela região da Galileia. Na nossa linguagem de hoje, Jesus estava bombando. As pessoas queriam ouvir Jesus, as pessoas queriam seguir Jesus. Era aquele rabi, ou o raboni para os mais íntimos, de Nazaré. E ele fazia coisas diferentes, falava de uma maneira diferente. E Marcos vai nos dizer, porque todos os evangelhos vão narrar essa história, Marcos vai nos dizer que chegou um momento do ministério de Jesus, onde ele e os discípulos não conseguiam nem parar para comer direito, de tão agitada que estava a vida ministerial de Jesus. Então, Jesus nesse momento, segundo Marcos, segundo Mateus, vai dizer para os seus discípulos: vamos procurar aqui ao redor do mar da Galileia, uma região mais deserta, uma região mais isolada, e lá nós vamos orar, nós lá vamos descansar um pouco, e assim eles fazem. Porém, e quando você vai lá no Mar da Galileia, você consegue perceber a realidade desse texto? Quando o céu está limpo, você consegue enxergar as montanhas lá do outro lado do Mar da Galileia, que é um grande lago, na verdade, o lago de Tiberíades. Então, olha só, o povo fica observando aonde o barquinho de Jesus vai movimentando, e eles começam
a seguir a pé, contornando todo o mar da Galileia, andando alguns 5, 10, 15, até 20 quilômetros para chegar aonde Jesus estava. E o texto vai dizer que quando Jesus chega e percebe aquela grande multidão, o texto vai nos dizer que Jesus se compadece deles, porque eram ovelhas como não tem pastor. E o texto vai dizer que ali Jesus cura enfermos, Jesus ensina e fica um bom tempo ali nutrindo a alma daquelas pessoas. Mas eu quero destacar algumas coisas importantes para você perceber qual deve ser o seu posicionamento ao longo da sua vida, quando você percebe que a limitação chegou. E a primeira coisa é esse versículo mesmo que eu citei, que está lá em Marcos 34, que o texto diz assim, e viu a grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Essa palavra compaixão fala de alguém que sente aquilo que o povo estava sentindo, sente a dor do outro, se compadece do outro, coloca o coração ali na aflição do outro. E a primeira coisa que nós precisamos ter certeza na nossa jornada é justamente isso: nós servimos um Deus que se importa conosco. Você serve um Deus que não é um Deus alienado, não é um Deus que não sabe dimensionar o seu nível de sofrimento, o seu nível de angústia, ou o seu nível de perca de propósito. Nós servimos um Deus que se compadece de nós. E claro, se espera que isso faça com que você se posicione de maneira diferente diante desse Deus. Porque, lamentavelmente, hoje, século 21, 2025, tem pessoas ainda enxergando um Deus como muitos antigos faziam. Um Deus carrasco, um Deus apenas juiz, que fica com um chicote na mão para expor os seus pecados e te pegar na mínima falha para ali te massacrar. Tem pessoas que enxergam a divindade dessa maneira. E quando Jesus veio há 2000 anos atrás, ele já começou a ousar para apresentar um lado de Deus que muitos religiosos não conheciam. Um Deus que é Pai, um Deus que ama, um Deus que te entende, um Deus que, como o próprio Jesus diz, deseja te dar uma vida em abundância de coisas boas, porque o Senhor vai dizer: olha, vocês sendo homens maus, sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial de vocês, Ele vai dar coisas boas, Ele vos dará o Espírito Santo, que é o melhor que vocês possam ter. Então nós precisamos entender isso, servimos um Deus que tem compaixão de nós. 3000 anos atrás, o salmista, ao escrever o Salmo 56, verso 8, ele vai dizer o seguinte: o Senhor registra o meu lamento, Ele recolhe as minhas lágrimas no seu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Olha só, não quer dizer que o Senhor tem um livrinho que Ele fica escrevendo sobre as suas lágrimas, mas Ele, sendo onisciente, sabendo todas as coisas, o Senhor conhece cada um dos seus sofrimentos. Sabe aquele dia que a angústia te pegou e que você ficou quietinho na sua cama chorando? Deus estava vendo. Sabe aquele dia onde o desespero dominou a sua alma e você, não querendo expor para quem estava perto a sua angústia, você entrou no banheiro para chorar? Deus estava vendo. Deus, Ele conhece toda a sua vida e a sua realidade. Então, você precisa ter essa certeza. Você serve um Deus que tem compaixão de você. E olha o diagnóstico que o Senhor vai fazer: como ovelhas que não têm pastor. Se você vai para a palavra, ou se você vai conversar com alguém que entende de rebanho de ovelha, você vai perceber que essa pessoa, ela vai afirmar para você, e pela palavra também a gente tem essa base: a ovelha é um animal frágil. A ovelha precisa de proteção, precisa de um pastor para suprir as suas necessidades. A ovelha precisa de uma direção, de alguém que a conduza, senão ela se torna literalmente uma presa fácil nas garras do seu predador. E o povo era como ovelha sem pastor, perdido, presa fácil, sem saber aonde ir, sem saber como se suprir. E daí, o texto que nós vamos ler, no verso 34 de Marcos, vai dizer que então o Senhor
começou a ensinar aquele povo, ou seja, começou a pastorear o coração daquele povo, dar direção e suprir as necessidades da alma daquele povo. Saiba disso, quando a sua limitação chegar, há um Deus que te entende, amém? O texto continua dizendo assim, verso 5 de João 6, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? E o verso 6 é interessante. Jesus fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E Filipe respondeu, 200 denários, um denário era o salário de um dia de trabalho. E ele vai dizer, 200 denários não comprariam um pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço sequer. Vamos lá, vamos entender essa limitação aqui. O cenário é de deserto, os recursos são limitados, e mesmo que tivesse 200 denários, não teria aonde comprar pão. Já havia passado muito tempo, se você pegar os textos paralelos de Mateus, Marcos e Lucas, o texto vai dizer que já estava ficando tarde, o povo precisaria retornar para casa, mas retornar de barriga vazia, alguns andaram muitos quilômetros, poderiam padecer no meio do caminho, ou seja, a situação era complexa. Então, Jesus agora está fazendo essa pergunta. E coloca à prova, como eu disse ali, Filipe. E a resposta de Filipe é interessante, porque ela está limitada ao mundo material. E Jesus, ele já sabia o que ele ia fazer. Mas ele estava colocando Filipe à prova, primeiro, porque Filipe era da região ali. Filipe era de Betsaida. Mas segundo, porque Filipe era aquele que acreditava que Jesus era o Messias. Tanto que, meses antes, é Filipe quem vai chamar Natanael, dizendo, olha, encontramos o Messias. E quando ele vai falar Natanael, ele ousa dizer o seguinte, aquele que Moisés afirmou que viria, e que os profetas falaram que viria, esse já chegou, é Jesus de Nazaré, o filho de José. Ou seja, olha só, na teoria ele afirmou, Jesus é o Messias, Jesus é aquele que deveria vir, porém agora, quando a limitação apareceu, numa situação complexa, deserto, sem recurso, com o tempo já esgotado, ele coloca em xeque uma solução possível. Isso me faz entender que Jesus muitas vezes vai nos colocar à prova sobre a nossa coerência de fé. Porque é muito fácil você estar aqui, nesse ambiente confortável, levantando a mão, dizendo que acredita no Senhor, confia no Senhor. Aqui você está num banco estofado, aqui você está num ar-condicionado, aqui alguém está ministrando sobre a sua vida. Agora, quando o deserto chega, quando a crise chega, quando você percebe que a força do seu braço não dá conta daquele recado, qual tem sido a sua reação? As palavras que aqui você afirma em canções, elas se tornam vidas naquele dia, e você mesmo em meio à adversidade, acredita que o Senhor possa suprir, possa intervir, possa fazer um milagre? Precisamos urgentemente, todos os dias, fugir da vida religiosa mecânica, que canta louvores e posta versículo em rede social, mas quando chega o momento de provar a nossa fé, muitas vezes somos reprovados. Precisamos viver autenticamente, e o Senhor vai muitas vezes nos colocar à prova. E eu e você precisamos entender uma grande verdade, que tudo bem você reconhecer a sua limitação, porém, não queira fazer da sua limitação a limitação do seu Criador. Você me entende? Amém? A nossa insuficiência, escute isso, a minha insuficiência e a sua insuficiência diante das provações da vida, não quer dizer que o final vai ser de fracasso, ou que o fracasso já está determinado, porque a nossa limitação apareceu. A nossa limitação apareceu, a primeira coisa que você precisa fazer, acreditar num Deus que não tem limites, num Deus que pode todas as suas coisas. E o problema na vida cristã nunca foi em reconhecer
a adversidade ou a nossa limitação. O problema é nos submetermos à limitação e nos tornarmos escravos de uma limitação, que isso gera frustração para a nossa alma. Ei, eu e você precisamos, diante desses desafios, apresentar para o nosso problema o grande Deus que nós servimos. Confiar plenamente nesse Deus. Se você vai para a palavra, você vai ver que o tempo inteiro é dessa maneira. A limitação serve para mostrar a pequenez humana, mas também a grandiosidade do nosso Deus. Moisés está conduzindo o povo, livrando eles da terra do Egito, rumando à terra prometida, e nós sabemos que já na saída do Egito, eles vão ter um grande desafio: mar à frente, inimigo atrás. O mar vermelho está ali, os inimigos estão vindo, o faraó está com sangue no olho para dizimar todo mundo. O que vai acontecer? O que vai acontecer é um clamor a Deus. E Moisés diz: Senhor, nós precisamos de Ti. Não tem mais o que a humanidade pode fazer, não tem mais lugar para nós irmos. Chegamos até aqui e agora é só um milagre. E Deus é aquele que intervém e abre um mar, faz um caminho no meio do mar para o povo passar. Você vai ver um Deus que muitas vezes nos leva até o limite. Pegue a história, por exemplo, do profeta Elias. Elias aparece e se revela dessa maneira como profeta na frente de Acabe, dizendo: irá ficar sem chuva. Não vai mais chover. Sabemos que Acabe e Jezabel, eles estavam corrompidos no governo, eles estavam dizimando e matando os profetas de Deus e nutrindo os profetas de Baal e Acera. O tempo vai passando. E de fato, não choveu. Sem chuva o gado morre porque não há plantação, não há lavouras, tudo padece. Acabe começa a caçar Elias e não encontra. Elias está sendo nutrido por corvo e bebendo água do ribeiro. Quando o ribeiro seca, Deus se manifesta para Elias dizendo assim: deixa comigo. Você vai lá em Sarepta e vai procurar uma viúva. Ela vai te sustentar. A viúva tinha um pouquinho só de farinha. Ia fazer a última refeição para ela e para o filho. Mas ela escolhe obedecer a Deus, se posiciona para sustentar aquele profeta. E não falta alimento na sua casa. É um Deus que espera chegar o limite para que você volte os olhos para Ele e obedeça no meio da adversidade. No Novo Testamento nós temos a mulher que há muito tempo padecia de um fluxo hemorrágico. 12 anos com aquela doença, 12 anos padecendo, procurou todos os médicos, gastou todos os seus recursos sem solução. E quando ela percebeu que não tinha mais o que fazer, ela ouviu falar de Jesus e ela acreditou: se eu apenas tocar no manto dele, eu serei curada. É isso que ela faz e recebe a intervenção divina. Você me entende, amém? Então que nós possamos, na nossa limitação, olhar para Deus e entender que para Deus há solução. Na sua limitação humana não há, mas na provisão de Deus há possibilidade. Os discípulos, aqui nesse contexto, eles vão se encher de desculpa. Se você ler os textos paralelos, a primeira desculpa deles é: manda embora essa grande multidão porque a gente não tem o que fazer. Eles têm a desculpa do lugar, aqui é deserto. Eles têm a desculpa da falta de recursos, 200 denários. E depois que André, porque Jesus vai dizer assim, procure que tem, se alguém tem alguma coisa aí, André encontra um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas o próprio André vem com desculpa dizendo: o que é isso para tão grande multidão? Eles estão focados nas suas desculpas e eles se esquecem que a bênção de Deus não depende de lugar, não depende de recursos humanos e não depende de quantidade. Deus faz e pronto. É assim que funciona. Agora, deixa eu trazer isso para a sua vida. Deixa eu aplicar isso para você. Quantas pessoas vivem vidas medíocres porque se apegaram à desculpa diante das limitações? Talvez a solução que você tenha encontrado é a solução humana medíocre,
como os discípulos: Senhor, o único jeito é mandar esse povo embora. Na mente dele, eles não têm a dimensão que o Senhor pode fazer uma multiplicação e alimentar mais de 5.000 homens. Os historiadores vão dizer, com certeza, mais de 10, 15 mil pessoas estavam lá. Eles não têm essa dimensão. Na mente limitada deles, a solução é medíocre. Manda esse povo embora. Quantas vezes, nos nossos desafios, a solução é medíocre? Quantas pessoas já chegaram no meu gabinete pastoral com uma visão humana, medíocre, dizendo: pastor, o nosso casamento está falido, nós vamos nos divorciar. Eu entendo que eles não querem mais viver aquelas dificuldades que estão vivendo, literalmente uma porcaria de casamento, eles não querem mais aquilo. E na mente deles a única solução é separação, divórcio. Agora, se eles começassem a ouvir um pouco, e acreditar um pouco, e a enxergar pelos olhos da fé um pouco, que um Deus pode restaurar o amor, perdoar corações, restaurar uma família, eles enxergariam uma outra possibilidade. Um casamento restaurado, abençoado, fortalecido, renovado, para viver uma nova história. Às vezes, a nossa solução é humana, dizendo: esse é meu diagnóstico, eu vou passar o resto da minha vida tomando antidepressivo. Eu vou passar o resto da minha vida tomando um ansiolítico, porque o médico já disse, está rotulado, e pela solução humana é me subjugar a isso. Agora, o mesmo Deus que curou tantas pessoas no passado, Ele continua curando. Eu afirmo mais, seja no corpo ou seja na alma. Essa depressão crônica tem solução em Jesus. Essa ansiedade crônica tem solução em Jesus. E você precisa acreditar e crer que é possível viver uma vida em abundância no nosso Senhor. Você recebe isso sobre a sua vida? Então eu quero declarar sobre a sua vida, em nome de Jesus, chegará um tempo aonde vai ser extinguidas as desculpas para você viver uma vida próspera, abençoada e renovada no Senhor. Escute o que eu vou te dizer. O que mais o adversário vai lutar nas batalhas da sua mente é que você não creia que possa viver uma outra vida, além da vida medíocre que a maioria, talvez, da sociedade humana tenha escolhido viver. Se rendem aos problemas, é como se o problema montasse sobre a vida das pessoas e aquilo definisse a vida deles. É assim. E ele olha para o lado, porque aquele que vive acreditando em novelas, em seriados, em YouTube, está vivendo daquela maneira, ele olha para o outro, que serve falsos deuses, segue falsos líderes, e está vivendo esse tipo de vida, então ele olha para cá, ele olha para lá, está todo mundo assim, eu também vou aceitar viver assim. Não! Porque você serve o Deus verdadeiro, Ele não está no mesmo nível desses falsos deuses que são falados por aí. Ele é o Criador do universo, não existe uma situação problemática que Ele não possa solucionar, e para você Ele tem o melhor. Você crê nisso, amém? Você pode aplaudir ao Senhor e receber essa bênção na sua vida? Agora, é claro que eu e você precisamos acreditar no método do Senhor fazer as coisas. Porque o Senhor age de maneira diferente. Por mais que os discípulos estavam cheios de desculpa, Jesus, ao saber que tem 5 pães e 2 peixinhos, já ordena o povo que se assente, se organizem, porque algo grandioso vai acontecer. João é quem vai nos dizer que no meio daquela multidão, um menino se manifestou, dizendo que havia 5 pães e 2 peixinhos. Se você ler Marcos e Mateus, você vai perceber que o próprio Jesus dá esse comando, dizendo para os discípulos: vê o que vocês conseguem encontrar. Eu imagino, a Bíblia não relata, mas eu imagino a cena, aquelas milhares de pessoas lá, e os discípulos no meio do povo perguntando: alguém tem alguma coisa para comer? Alguém tem alguma coisa para comer? Meus irmãos, mais de 5.000 homens, como eu falei, os arqueólogos, historiadores, especialistas colocam 10, 15 mil pessoas para mais. Você acredita mesmo
que no meio daquela multidão toda, só um menino ia ter alguma coisa? Os judeus são famosos por ser precavidos. E no meio daquela multidão, só um menino manifestou. Talvez muitos pensaram, esse aqui é o meu. O que vai fazer de diferença nessa grande quantidade de pessoas? Agora, eu lembro você, o tempo já tinha passado, eles já estavam um bom tempo ali, ouvindo Jesus, e inclusive Mateus vai dizer, Jesus havia feito milagres, Jesus havia curado enfermos naquele dia. Sabe, a gente tem um menino ali, reagindo com veracidade, com confiança e com fé ao pedido de Jesus. Essa reação dele me chama muita atenção, porque também é um espelho para nós analisarmos as nossas reações diante do Senhor. Nós estamos todos os dias sendo ministrados. Hoje você pode ir no YouTube da vida, só aqui da The Blue, sei lá, o canal deve ter mais de 6.000 pregações gravadas. Só aqui você pode passar o dia, o mês, o ano, ouvindo pregações, alimento espiritual de fartura. Você pode ouvir histórias de testemunhos, de pessoas curadas, transformadas, impactadas. Hoje, nós estávamos com os obreiros aqui, 2 deles falaram, a minha vida era assim, alguém preso nas drogas, rejeitado pela sociedade, perdendo a família, mas quando Jesus me encontrou, a minha vida mudou. Ou seja, você tem todos os dias ali, evidências do poder da fé, evidências do poder de Deus, e a pergunta que nós precisamos responder é, como eu tenho reagido ao clamor do Senhor? Reagido com egoísmo? Reagido com um coração miserável? Reagido com mesquinhez às solicitações que muitas vezes precisa na obra do Senhor? Reagido sendo um poço de amargura e não liberando perdão? Reagindo de uma maneira que só pensa em si e jamais estende a mão para abençoar alguém? Reagindo com egoísmo espiritual e não compartilhando Jesus com um monte de pessoas que passam por ti todos os dias, precisando de uma palavra de fé, de uma palavra amiga? Como você tem reagido? Esse menino nos dá uma lição. Esse menino pegou o pouco que ele tinha, era o lanche dele, 5 pães e 2 peixinhos, e a pão, o texto ainda vai dizer, pão de cevado. Ou seja, pão de cevado é pão de pobre naquela época, não é o pão de trigo que a classe média alta comia, pão de cevado. O menino era pobre, mas o pouco que ele tinha, ele sabia, na mão de Jesus, isso vai virar algo extraordinário. É isso. Então deixa eu pelo menos tentar despertar você para entender que esse pouco que você supõe que você tem, nas mãos do nosso Deus é muito. Às vezes você não oferta aqui com os R$2 que você tem, porque você diz, meu Deus, o que R$2 vai fazer a diferença na manutenção de 96 igrejas, para enviar missionários? Na sua mentalidade é pouco, mas na mão de Deus isso se transforma muito. Talvez esse pouco amor que você diz ter pelo seu cônjuge, porque o amor se foi, coloca isso na mão de Deus, e você vai ver Ele multiplicando esse amor e restaurando o seu casamento. A tua pouca fé, a tua pouca coragem, começa a usar isso, mas tenha atos de fé, coloca isso na mão de Jesus, Ele se encarrega de fazer o milagre. Você me entende? Amém? Então, por favor, que a sua reação diante do que o Senhor já tem feito por você, daquilo que você conhece do Senhor, não seja como uma grande multidão que está querendo participar do milagre comendo, mas que não reage sendo participante. O Senhor te chama para ser participante do que Ele tem feito nessa terra, e isso é um grande privilégio. O Senhor disse, mande que o povo sentar, verso 10, havia muita grama, todos sentaram, mais de 5.000 homens, o verso 11 diz assim, presta atenção,
Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, e tanto quanto queriam, e fez assim também com os peixes. Eu destaco a palavra e deu graças. E deu graças. Presta atenção nisso. Grande desafio, meio do deserto, uma grande multidão faminta. Ele tem 5 pães e 2 peixes. É nada, logicamente falando, por uma multidão. Mas o Senhor já está agradecendo aquilo que muitos considerariam nada. Escute bem um recado pastoral ao seu coração. Muitos crentes não vivem e não viverão milagres de multiplicação e provisão na sua vida, porque os seus lábios desaprenderam a dar graças. Os seus lábios murmuram e reclamam de tudo. Claro, isso fala de um olhar que só enxerga a falta, só enxerga a ausência. Ele vive comparando as coisas e diz: o fulano tem isso, eu não tenho. Que porcaria de vida que eu vivo. A ciclana tem isso, eu não tenho. Que porcaria de vida que eu vivo. Ei, faça diferente. Comece a enxergar o pouco que Deus já te deu, o pouco que está na sua mão, e comece a dar graças por isso. No mundo espiritual funciona da seguinte maneira: quando você murmura, reclama e permite que os seus lábios apenas coloquem palavras negativas para fora, é como se acontecesse assim, o portal de bênçãos do céu fecha sobre você. Você bloqueia o mundo espiritual sobre você. Agora, quando você começa a dar glória ao Senhor, a dar graças ao Senhor, a bendizer o nome do Senhor, inclusive diante das adversidades, é como as comportas do céu se abrissem, e as bênçãos começam a ser derramadas sobre a sua vida. Então escute o que eu vou te dizer hoje com muita propriedade e intensidade. Quando surgir aquela adversidade, louve ao Senhor. Pastor, mas daí vão me chamar de louco. Ou alguns, quem sabe, até vão pensar que eu sou masoquista, porque o sofrimento chegou, a adversidade chegou, e eu estou cantando louvores ao Senhor. Ouse fazer isso de coração, e você vai descobrir uma dimensão no mundo espiritual que você ainda não conhece. Haverá bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, quando você louva ao Senhor. Você me entende e diz amém? Amém. Glória a Deus. E é claro, ali acontece então a multiplicação, depois que o Senhor deu graças, e o texto vai dizer que todos foram alimentados. Não só alimentados, todos comeram o que queriam, e ainda assim sobrou 12 cestos cheios. Ou seja, a necessidade do corpo foi suprida, todos os famintos receberam o pão, receberam o peixe e foram supridos. Agora, o texto continua. O texto de João 6, ele continua e vai dizer que o povo fica tão empolgado com esse milagre de multiplicação de pães e peixes, que eles começam a dizer: olha, esse homem é o profeta que deveria vir. E, como eles estão muito focados nas coisas terrenas, eles querem proclamar Jesus como um rei terreno. Chegou aquele que vai nos libertar do jugo dos romanos, da opressão de ser um povo vassalo, e nós vamos de novo ter a nossa liberdade política. Jesus não veio para ser líder político. O texto vai dizer, e Mateus é interessante, ele usa a expressão, Jesus começa a insistir que os discípulos, porque eu acredito que eles eram mais empolgados com o que viram, insistia com os discípulos para entrar no barco e atravessar para o outro lado. Ele vai despedir as multidões, e Jesus sobe no monte para orar. E daí acontece aquele episódio que o pastor Silvio pregou aqui no domingo passado. No meio da madrugada, a tempestade chega, os discípulos estão apavorados, Jesus vem caminhando por sobre as águas, acalma as tempestades e eles atravessam para o outro lado. Eles chegam na região de Cafarnaum, e Jesus está agora em Cafarnaum, mais propriamente na sinagoga de Cafarnaum.
E o povo começa a questionar, porque o povo está ali, encantado com tudo que aconteceu. O povo começa a questionar, como que o Senhor chegou desse lado aqui? Nós vimos os discípulos entrarem no barco, como que você apareceu aqui? Jesus começa a ensinar, Jesus começa a falar do pão que os pais deles haviam comido, mas Jesus começa a falar de uma necessidade que ia além do corpo físico. Jesus começa a falar da limitação da alma humana. Jesus começa a enfatizar que ele não veio apenas para fazer multiplicação de pão e peixe, mas ele veio como o pão do céu, para suprir a necessidade da alma humana. E Jesus vai literalmente afunilando, da multidão que vivenciou aquele milagre físico, ele começa a estreitar as coisas, dizendo: vocês precisam se alimentar na alma. Vocês precisam desfrutar do pão que veio do céu. Vocês precisam comer desse pão. E é nesse contexto que Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. E sabe o que começa a acontecer? Aqueles que estavam preocupados apenas com as bênçãos materiais começam a sair. Um sai, outro sai, outro sai, outro sai, outro sai, a multidão no geral sai. Vai ficar os discípulos e Jesus vai fazer uma pergunta: vocês não querem ir também? E Pedro se levanta respondendo: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. É isso, é isso. Aquele que sim, supre as nossas necessidades terrenas, ele deseja muito mais. Ele deseja suprir as necessidades da nossa alma. É por isso que você não pode viver uma vida subjugada pelo pecado. É por isso que você não pode viver uma vida faminta na sua alma, carente de amor, carente de elogio, carente de alguém que venha te bajular, carente de uma promoção para tentar encontrar o propósito da sua vida, carente de um aumento para que você possa comprar aquele carrão e aquela mansão, para as pessoas verem o seu valor. Para com isso, o seu valor não está nisso, o seu valor está em ser filho de Deus, e isso acontece quando você se rende a Ele, você permite que esse pão da vida supra a fome da sua alma. Você quer isso para a sua vida? Amém? Vamos colocar em pé. A divina provisão na humana limitação. Eu quero fazer uma oração e a gente caminha para o final da nossa reunião. A primeira oração é para você crente, você que já experimentou esse pão que veio do céu. Você aceitou Jesus. Você serve a Ele. A sua alma já foi suprida por esse pão. Mas você percebe que muitas vezes a ansiedade tenta voltar. O medo bate na sua porta. E muitas vezes você age como aqueles discípulos. Diante da limitação, da adversidade, você fica dando desculpa porque não consegue enxergar algo muito maior que Deus tem para você. Hoje você precisa destravar essa visão, de entender que você caminha com Deus, um Deus que te ama, um Deus que é Pai, que quer te levar além. Você precisa vencer esse medo e essa ansiedade. Eu queria que você saísse do seu lugar e já viesse aqui na frente, que eu quero orar por você, para viver coisas novas e extraordinárias em Deus, além da bolha do medo. Vem aqui para frente, enquanto nós vamos louvar o nome do Senhor. E é claro, eu preciso orar por você, que está longe desse Deus. Pode chegar. Você que está distante desse Deus. Ou você que nunca confessou Jesus como teu Senhor. Eu também quero orar por você. Pastor, eu confesso que nunca entendi muito esse negócio de declarar que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. É simples. Quando você toma essa decisão, você está dizendo: eu escolho viver a minha vida de acordo com a maneira de Deus.
obedecendo os ensinos do Senhor. E isso é se render totalmente ao Senhor. E se você deseja isso, eu queria que você também viesse aqui na frente, que eu quero orar por você e abençoar a sua vida. Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Hoje é a noite de renovo, de novo tempo, de nova vida, de uma nova história. E o nosso presidente vai fazer essa oração. Ele vai abençoar a sua vida. E um novo tempo vai iniciar. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Você que ouviu esta palavra e sabe que há um milagre de Deus na tua vida, e você precisa de um milagre, vem à frente. Você que está visitando a igreja e precisa ter um encontro com esse Jesus que não só sacia através de um milagre, quem sabe que você precisa no lado material, mas o que mais você está precisando agora, quem sabe no espiritual. As suas emoções estão confusas, você está sentindo-se num beco sem saída. Você precisa aceitar Jesus. Deus está dizendo para você: filho meu, dai-me o teu coração. Você precisa dar o teu coração a Jesus. Dizer: Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, entra nos meus negócios. Convide Jesus, deixa Jesus entrar na tua vida. Se você não der teu coração para Jesus, você vai dar para quem? Deixa Jesus entrar na tua vida. Algumas pessoas aqui, se alguém está voltando para Jesus, se alguém quer voltar para Jesus, você estava parado, você estava meio distante, vem à frente. Eu quero orar por você aqui na frente, que é o lugar da tua bênção, que é o lugar da tua vitória. Em nome de Jesus, se alguma coisa está te prendendo aí, seja desamarrado em nome de Jesus. Vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos orar para essas pessoas. Pai santo, Pai querido, aqui tem pessoas te aceitando, aqui tem pessoas que estão renovando o seu pacto contigo, aqui tem pessoas que estão renovando sua aliança contigo, aqui tem pessoas que precisam de um milagre, aqui tem pessoas que estão tendo e passando por momentos complexos na vida, aqui tem pessoas que precisam de uma bênção muito especial. Deus, toca nessa vida agora, toca neste homem, nessa mulher, nessa senhora, nessa jovem, transformando, abençoando, curando, alegrando, avivando. Traga um despertamento. Espírito Santo, abençoa essa vida. Tu conheces esse coração que se dobra diante de ti, Senhor. Oh, um coração quebrantado e contrito tu não despreza. Assim abençoa essa moça, abençoa esse moço, abençoa essa senhora. Deus, cuida dessa pessoa, que os teus cuidados sejam reais nessa vida. Receba a bênção de Deus, receba a graça de Deus, em nome de Jesus.